Existe um momento na história da humanidade em que Deus fecha uma porta para sempre, e quando isso acontece, não há súplicas, não há arrependimento, não há segunda chance que possa reabri-la. Esse momento está mais próximo do que você imagina, e hoje, neste exato instante, você está diante da última oportunidade de ouvir este alerta que pode determinar o seu destino eterno. O que vou revelar nas próximas palavras não é apenas uma história antiga, mas uma profecia que se cumpre diante dos seus olhos neste momento da história brasileira e mundial. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a forma como você enxerga os sinais do tempo em que vivemos. Há mais de 4.000 anos, em uma época em que a humanidade havia se corrompido completamente, Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. As Escrituras nos revelam em Gênesis capítulo 6 versículos 5 e 6 que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Imagine a dor no coração do Criador ao ver sua criação mais preciosa, feita à sua imagem e semelhança, completamente entregue ao pecado e à violência. Mas em meio a essa geração perversa, havia um homem que achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus, conforme nos ensina Gênesis capítulo 6 versículo 9. E foi a este homem que Deus revelou o seu plano de juízo: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca de madeira de gofer, com compartimentos, e a betumasse com betume por dentro e por fora. As medidas eram precisas: 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Uma embarcação gigantesca para os padrões da época, algo que certamente chamou a atenção de todos ao redor. Por 120 anos, Noé trabalhou nessa construção, pregando a justiça para uma geração que zombava dele. Você consegue imaginar a cena? Ali estava Noé, martelando dia após dia, pregão após pregão, enquanto as pessoas passavam e riam da sua loucura. Afinal, nunca havia chovido sobre a terra daquela forma. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 2 versículo 6 que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. O conceito de chuva torrencial era completamente estranho para aquela geração. Mas Noé perseverou, porque havia ouvido a voz de Deus. E não apenas construiu a arca, mas pregou incansavelmente para seus contemporâneos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta capítulo 2 versículo 5, chama Noé de pregoeiro da justiça. Durante todos aqueles anos de construção, ele advertiu, suplicou, implorou para que as pessoas se arrependessem e buscassem ao Senhor. Agora, permita-me fazer uma pausa nesta narrativa para que você compreenda algo extraordinário que está acontecendo em nossos dias. Assim como nos dias de Noé, vivemos em uma época em que a violência se multiplicou sobre a face da terra. No Brasil, milhares de vidas são ceifadas todos os anos pela violência urbana. As famílias estão se desintegrando, os valores morais estão sendo invertidos, e aquilo que a Bíblia chama de abominação está sendo celebrado como progresso. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, fez uma comparação direta entre os dias de Noé e os dias que precederiam a sua segunda vinda. Como, porém, foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe a semelhança assombrosa: as pessoas continuavam suas vidas normais, comendo, bebendo, casando, fazendo planos para o futuro, completamente alheias ao juízo iminente. E hoje, enquanto sinais proféticos se cumprem diante dos nossos olhos, terremotos, pestilências, guerras, rumores de guerras, o amor esfriando-se, a humanidade continua absorta em seus afazeres cotidianos, exatamente como nos dias de Noé. Voltemos àquela época decisiva da história. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus deu uma ordem específica a Noé, registrada em Gênesis capítulo 7 versículos 1 a 3. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. E então aconteceu algo sobrenatural.
Os animais começaram a vir por si próprios para a arca. Leões, tigres, elefantes, aves de toda espécie, répteis, todos movidos por um instinto divino que os levou até Noé. Imagine o espetáculo extraordinário, uma procissão de animais de todas as partes da terra, caminhando pacificamente em direção àquela embarcação construída no meio de terra seca. As pessoas devem ter parado para observar esse fenômeno inédito. Talvez alguns tenham começado a questionar se Noé não estava certo afinal. Mas a Bíblia não registra nenhum arrependimento genuíno da parte daquela geração. Eles observaram, se admiraram, talvez tenham até tirado fotos se tivessem celulares naquela época, mas não mudaram de coração. Então chegou o momento mais solene e decisivo de toda aquela história. Gênesis capítulo 7 versículo 16 nos revela uma verdade arrepiante, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus ordenara a Noé, e o Senhor o fechou por fora. Você captou a profundidade dessa declaração? Não foi Noé quem fechou a porta da arca. Foi o próprio Deus quem a fechou. Naquele momento exato, a porta da salvação se fechou para toda uma geração. Do lado de dentro, estavam apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas. Do lado de fora, milhões de seres humanos que tiveram 120 anos para se arrepender, mas escolheram continuar em seus pecados. E ainda por 7 dias nada aconteceu. Consegue imaginar o que as pessoas devem ter pensado? Lá está Noé, trancado dentro daquela arca com os animais, e nenhuma gota de chuva. Provavelmente aumentaram as zombarias, as piadas, os comentários irônicos. Mas Deus estava dando os últimos momentos de oportunidade para que alguém ainda clamasse por misericórdia. Mas então, no 7º dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, conforme registra Gênesis capítulo 7 versículos 11 e 12. Pela primeira vez na história da humanidade, chuva torrencial caía sobre a terra. Primeiro foram gotículas, depois pancadas mais fortes, e finalmente um dilúvio como nunca se havia visto. Imagine o desespero crescente daquela multidão. No início, talvez tenham pensado que era apenas uma chuva passageira. Mas as águas começaram a subir, primeiro cobrindo os pés, depois os joelhos, a cintura, o peito. O pânico tomou conta de todos. As Escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 7 versículo 20 que 15 covados acima subiram as águas, e os montes foram cobertos. Agora, projete essa cena aterrorizante: pessoas desesperadas correndo para os pontos mais altos, escalando montanhas, gritando, implorando, batendo nas paredes da arca. Noé, abre a porta. Noé, tivemos erro. Queremos entrar. Mas a Bíblia é categórica: Deus havia fechado a porta, e não havia mais como abri-la. Você percebe a tragédia dessa situação? Não era Noé sendo cruel ou vingativo. Ele não tinha mais poder para abrir aquela porta. O próprio Deus a havia selado, e quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abri-la, e quando ele abre, ninguém pode fechar, conforme nos ensina Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Durante 40 dias e 40 noites, as chuvas continuaram, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu, como está registrado em Gênesis capítulo 7 versículos 21 e 22. Uma civilização inteira foi varrida da face da terra porque não deu ouvidos ao pregador da justiça. Tecnologias, culturas, conhecimentos, tudo foi perdido para sempre. Restaram apenas 8 pessoas dentro da arca, flutuando sobre as águas do juízo divino. Agora, permita-me conectar essa história milenar com o momento profético que estamos vivendo. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em 2 Pedro capítulo 3 versículos 5 a 7, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com água. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Você compreende o que isso significa? Assim como Deus julgou o mundo antigo com água, ele julgará este mundo presente com fogo. E assim como nos dias de Noé houve um momento exato em que a porta da salvação se fechou, haverá um momento em nossa época em que essa porta também se fechará definitivamente. Jesus Cristo é nossa arca nos dias de hoje. Ele próprio declarou em João capítulo 10 versículo 9,
eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E em João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de escapar do juízo vindouro senão através de Jesus Cristo. Mas assim como a porta da arca teve um momento específico para se fechar, existe um momento determinado por Deus em que a oportunidade de salvação cessará. Paulo, escrevendo aos Coríntios em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, declara: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Observe a urgência dessa declaração: agora é o tempo, agora é o dia. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você resolver suas pendências ou terminar seus projetos. Agora é a hora de entrar na arca da salvação que é Jesus Cristo. Os sinais proféticos que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 estão se cumprindo diante dos nossos olhos com uma precisão impressionante. Terremotos em vários lugares. E quantos terremotos devastadores temos visto nos últimos anos? Pestilências, e não acabamos de viver uma pandemia global? Guerras e rumores de guerras. E quantos conflitos armados estão acontecendo simultaneamente ao redor do mundo? O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículos 25 e 26, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Você não percebe que estamos vivendo exatamente isso? A humanidade está em perplexidade, angustiada, sem saber que direção tomar. As estruturas que pareciam sólidas estão sendo abaladas. A economia mundial instável, sistemas políticos em crise, valores morais sendo questionados, famílias se desfazendo. É exatamente o cenário profético descrito por Jesus. E assim como nos dias de Noé, as pessoas continuam comendo, bebendo, casando, fazendo planos, comprando, vendendo, construindo, plantando, como se nada estivesse acontecendo. Mas você que está ouvindo esta mensagem não pode mais alegar ignorância. Assim como Noé foi um pregoeiro da justiça para sua geração, esta palavra está sendo um alerta final para você. A diferença entre os dias de Noé e os nossos dias é que hoje temos uma revelação muito mais completa da vontade de Deus. Temos toda a Bíblia, temos o exemplo e o sacrifício de Jesus Cristo, temos o testemunho dos apóstolos, temos 2000 anos de história cristã. Nossa responsabilidade é infinitamente maior. Hebreus capítulo 2 versículos 2 e 3 nos adverte: porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E em Hebreus capítulo 10 versículos 26 e 27 encontramos uma das advertências mais solenes de toda a Bíblia: porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Isso significa que chega um momento em que a misericórdia de Deus se esgota para aqueles que conscientemente rejeitam a salvação. Assim como houve um momento em que Deus fechou a porta da arca e não havia mais oportunidade para os que ficaram de fora, haverá um momento em que a porta da graça se fechará para a nossa geração. O livro de Apocalipse nos revela que Jesus está à porta do coração humano, batendo. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Mas essa porta só pode ser aberta por você, do lado de dentro do seu coração. Enquanto Jesus bate à porta do seu coração, você ainda tem oportunidade. Mas não sabemos por quanto tempo essa oportunidade permanecerá disponível. Provérbios capítulo 27 versículo 1 nos ensina: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. A história de Noé nos ensina que Deus é longânimo, paciente, misericordioso. Ele esperou 120 anos antes de executar o juízo. Mas também nos ensina que chega um momento em que essa paciência tem um limite. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 explica: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém se perca. Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Por isso ele tem sido paciente, esperando, dando oportunidades. Mas assim como nos dias de Noé chegou o momento em que ele disse basta, chegará um momento em nossa época em que essa paciência chegará ao fim.
Ezequiel capítulo 33 versículo 11 nos revela o coração de Deus. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Este é o último chamado que Deus está fazendo para nossa geração. Assim como ele chamou as pessoas nos dias de Noé através da pregação daquele homem justo, ele está chamando você hoje através desta mensagem. A porta da salvação ainda está aberta, mas por quanto tempo? Isaías capítulo 55 versículos 6 e 7 declaram: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Enquanto se pode achar, enquanto está perto. Essas expressões indicam que existe um tempo limitado para buscar ao Senhor. Não é para sempre. Assim como a porta da arca se fechou em um momento específico, existe um momento específico em que nossa oportunidade de salvação cessará. A mensagem de Noé ecoou por 120 anos, mas chegou o dia em que não havia mais tempo. A mensagem da salvação tem ecoado por 2000 anos desde que Jesus morreu e ressuscitou, mas os sinais proféticos indicam que o tempo está se esgotando para nossa geração. Você que está ouvindo estas palavras neste momento não está aqui por acaso. Assim como Deus direcionou os animais para a arca nos dias de Noé, Ele direcionou você para ouvir esta mensagem hoje. Esta pode ser sua última oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Não cometa o erro daquela geração que zombou de Noé até que as águas começaram a subir. Quando o juízo de Deus vier sobre esta terra, não haverá tempo para arrependimento. Não haverá segunda chance. A porta estará fechada, e quem fechou foi o próprio Deus. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 nos mostram como entrar na arca da salvação, a saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples assim. Crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Confessar com sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Não há rituais complicados, não há penitências a cumprir, não há obras a realizar primeiro. A salvação é pela graça, mediante a fé, como nos ensina Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Mas tem que ser agora. Tem que ser hoje. Tem que ser neste momento. Porque você não sabe se terá amanhã, e mesmo que tenha, não sabemos por quanto tempo a porta da graça permanecerá aberta. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Mas acima de tudo, não deixe que esta oportunidade passe sem tomar a decisão mais importante da sua vida. A porta ainda está aberta. Jesus ainda está chamando. Mas lembre-se das palavras solenes da Escritura: chegará um momento em que Deus fechará essa porta, e quando isso acontecer, não haverá mais segunda chance. Este é o alerta final antes do fechamento da porta. A decisão agora é sua.